Já pararam para pensar em edifícios que parecem, sei lá, fluir como um rio ou se curvar como as montanhas? Pois é, hoje a gente vai mergulhar no universo de um cara que fazia exatamente isso, Oscar Niemeyer. E olha, ele não só construía prédios, ele esculpia o concreto e com isso mudou para sempre a paisagem do Brasil e a história da arquitetura moderna no mundo todo. Essa frase aqui, ela é a chave para entender tudo. Esse amor pela curva livre e sensual não era só uma questão de gosto, não. Era quase uma declaração de guerra contra a rigidez da arquitetura mais tradicional. Foi essa filosofia que o guiou por uma vida inteira, criando obras que parecem desafiar a gravidade e o próprio material de que são feitas. Para a gente entender de onde veio essa genialidade, é preciso olhar para quem o influenciou, o mestre moderno Le Corbusier. Só que, enquanto Le Corbusier era todo focado na função, na razão, na máquina de morar, o Niemeyer pegou essa base e injetou uma paixão, uma coisa bem brasileira. Ele dizia que a beleza também é uma função, e com isso trocou as linhas retas pela liberdade das formas, explorando o concreto de jeitos que na época ninguém nem imaginava. Tá, mas onde é que essa filosofia ousada foi testada pela primeira vez? Bom, foi num projeto que acabou virando seu grande laboratório a céu aberto, o Conjunto da Pampulha. A história começa em 1940. Um jovem Niemeyer recebe um convite de um político que ainda seria presidente, Juscelino Kubitschek. A missão? Projetar uma série de prédios ao redor de um lago. O próprio Niemeyer disse que a Pampulha foi o ponto de partida para essa arquitetura livre e cheia de curvas. E foi ali que começou uma parceria que, literalmente, ia construir uma nova capital. O projeto era como uma mini-cidade moderna. Tinha cassino, salão de dança, clube. Mas foi uma pequena capela, a Igreja de São Francisco de Assis, que se tornou a joia da coroa. Foi ali que o Niemeyer mostrou para o mundo uma coisa que ninguém nunca tinha visto antes. O segredo todo estava no tal do arco parabólico. Com essa técnica, ele fez o concreto parecer leve, quase um tecido que juntava parede e teto numa coisa só. A forma era mas tão revolucionária, que as autoridades da igreja se recusaram a consagrar o lugar por quase 20 anos. Era um sinal claro de que a arquitetura dele não ia passar despercebida. E o sucesso na Pampulha abriu caminho para, talvez, a maior encomenda que um arquiteto poderia sonhar: projetar os prédios públicos da nova capital do Brasil, do zero. A pergunta é quase absurda, né? Como é que se constrói uma capital inteira no meio do nada? Mas esse foi o desafio que o então presidente Kubitschek lançou para Niemeyer e para o urbanista Lúcio Costa. A ideia não era só construir uma cidade, mas sim construir um símbolo de um Brasil novo, moderno, uma utopia de concreto no meio do cerrado. E eles fizeram isso numa velocidade inacreditável. Uma capital inteira, do projeto à inauguração, foi erguida no tempo de um único mandato presidencial. É um feito de engenharia e de vontade política que até hoje impressiona. O resultado todo mundo conhece. Um conjunto de prédios que são verdadeiras esculturas. O Congresso Nacional com suas duas cúpulas, a Catedral que parece ter braços de concreto abertos para o céu. Mas é importante dizer, essas visões poéticas só ficaram de pé por causa de um gênio da engenharia, Joaquim Cardoso. Foi ele quem fez os cálculos que permitiram que aquelas curvas impossíveis virassem realidade. Só que a carreira do Niemeyer, que estava no auge, ia se chocar de frente com a turbulência política do Brasil. Suas convicções pessoais acabaram colocando ele em rota de colisão com o novo governo do país. Niemeyer nunca escondeu que era comunista. E depois do golpe militar de 64, isso se tornou um problema sério. As consequências foram diretas. O escritório dele foi invadido, projetos foram cancelados e, no fim das contas, ele foi forçado a se exilar. Virou um estrangeiro no próprio país que ele ajudou a construir. Mas o exílio não calou o arquiteto. Muito pelo contrário. Do seu escritório em Paris, ele projetou obras importantíssimas pelo mundo. A sede do Partido Comunista Francês, a editora Mondadori na Itália, a Universidade de Constantine na Argélia. O mundo virou a sua prancheta. Vamos agora avançar no tempo, para o retorno dele ao Brasil e para a fase final, monumental da sua carreira. Foi quando ele consolidou o seu legado e também enfrentou as críticas ao seu trabalho. E quando ele finalmente voltou ao Brasil, ele não parou. Que nada. Ele entrou numa nova fase super criativa, projetando obras que se tornaram ícones, como o Sambódromo do Rio, o coração do carnaval, e o inacreditável Museu de Arte Contemporânea de Niterói, o MAC, que parece um disco voador que pousou ali na beira da Bahia. A paixão pela curva estava mais viva do que nunca. E aqui a gente entra numa questão central sobre o trabalho dele.
Suas esculturas monumentais eram, sem dúvida, belíssimas. Mas será que eram sempre espaços funcionais, agradáveis para as pessoas que de fato os usavam? Críticos como Larry Reuters, por exemplo, argumentavam que esse foco na forma grandiosa, principalmente nos palácios de Brasília, deixava de lado a escala humana. O resultado seriam espaços que são mais para serem admirados de longe do que para serem vividos de perto no dia a dia. E qual era a resposta do Niemeyer para isso? Bom, ele sempre defendeu que a arquitetura não era a ferramenta para resolver a desigualdade social. Isso para ele era o papel da política. A função da arquitetura, na visão dele, era outra. Era artística, era surpreender, encantar e levar a tecnologia ao limite. E ele perseguiu essa visão com uma energia, assim, impressionante. Oscar Niemeyer continuou trabalhando ativamente no seu escritório até pouquíssimo tempo antes de falecer, em 2012, com 104 anos de idade. No fim das contas, o legado de Niemeyer nos deixa com essa pergunta fascinante. Ele provou que um prédio pode sim ser uma obra de arte. O debate que ele inspira até hoje é sobre como essa arte se encontra ou se choca com a vida cotidiana. E é essa tensão que o torna um dos arquitetos mais geniais e importantes do século XX.